Irmãos e irmãs, fixemos nosso olhar nesta tarde, nosso olhar contemplativo na imagem da Virgem Maria, o ícone da Virgem Maria. Ela, como tantas outras Marias da história do povo de Israel, é mãe do Salvador, mãe do Libertador. Na primeira leitura contemplamos uma profecia de Isaías que falava no fim de uma guerra, numa comemoração da vitória, da libertação. E nosso pensamento vai para uma outra Maria, Maria no Antigo Testamento, Maria, irmã de Moisés. É uma personagem tão grande quanto a Virgem Maria, porque Miriam, Maria, irmã de Moisés, salva o libertador da morte. É ela que enfrenta as águas do rio, coloca seu irmão num cesto e salva Moisés, que vai ser o libertador do povo hebreu. Se não fosse Miriam, se não fosse Maria, mãe do grande libertador do povo de Deus, ele teria morrido. E é por isso que ela tem um papel importantíssimo quando eles atravessam outro rio, que eles atravessam o Mar Vermelho, outras águas, e quando eles atravessam vitoriosos, ela dança e canta. Cântico de Maria. Vejam que semelhança existe entre esta Miriam do passado e esta Miriam do Novo Testamento. Ambas estão ligadas ao Salvador. É como se Maria fosse o lado feminino de Deus, a expressão feminina de Deus, a expressão maternal de Deus, o libertador. Por isso que nós hoje nos transportamos em pensamento até aquela pequena gruta de Nazaré, a casa de Maria, o lugar onde tudo começou, pois ali, na Anunciação, Deus veio habitar no meio da humanidade. Deus veio entrar na história da humanidade. E hoje, nessa liturgia especial, na última aparição da Virgem de Fátima, 13 de outubro de 1917, nós somos introduzidos nesse lugar abençoado e nesse começo pelas mãos de Lucas. E a igreja nunca se cansa de proclamar e de contemplar esse momento mais transcendente da humanidade. Ouvimos agora o sim de Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma palavra cheia de simplicidade, um sim apenas, mas que marca profundamente a história humana, a história da humanidade. Nunca um Deus se fez tão próximo da humanidade, em nenhuma das religiões do passado. Um Deus que se faz um de nós. E este sim marca essa história humana,
num antes e num depois. Antes de Deus viver entre nós e depois de Deus ser Deus no meio de nós. Este reiniciar-se da história acontece, porém, na humildade, no silêncio, no interior de uma gruta, nas entranhas da terra, sem nenhum glamour, sem nenhum espetáculo, sem clamores, sem aparição de anjos, nem de seres divinos, acontece essa encarnação. Só Maria conhece o amor infinito de Deus. Tudo acontece no escondido, no modo escondido, dentro das entranhas da terra, numa gruta. É o cenário do mistério da encarnação. E também vai ser numa gruta, nas entranhas da terra, que vai nascer o Verbo de Deus. E também vai ser nas entranhas, numa gruta, no interior da terra, que o Senhor vai ressuscitar para a sua vida gloriosa. E vai ser também numa gruta, nas entranhas da terra, que a Virgem vai aparecer em 1917, na cova da Iria. Meus irmãos, minhas irmãs, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, gerou aproximadamente 10 milhões de mortos. 10 milhões de mortos e 3 vezes isso de feridos. Só portugueses morreram 10 mil jovens, homens, milhares de feridos. Então nada acontece por acaso. Quando Deus toma uma iniciativa do céu, portanto, há nos acontecimentos de Fátima uma providencial coincidência, em que vários elementos vão convergir para o mesmo sentido. A palavra iria, na sua origem grega, significa paz. Paz. E assim, durante a Primeira Guerra Mundial, Nossa Senhora, a mulher da luz, apareceu na gruta da paz, na cova da paz, nessa depressão da terra que é o lugar onde ela apareceu, essa cova da paz, essa cova da ilha. Mas antes desta aparição, em 13 de maio de 17, Deus enviou um anjo, um mensageiro do céu, com a missão de preparar as aparições da Virgem Maria na gruta da Iria, e ele mesmo se apresentou como Miguel, o anjo da paz, o anjo da paz, o anjo de Portugal. De algum modo, ele inicia, este anjo, Francisco, Jacinta e Lúcia, na mensagem que a Senhora da Paz vai comunicar em breve. O
personagem misterioso que apareceu aos pastorinhos em uma outra gruta, na Loca do Cabeço, bem pertinho da cova da Iria, perto da casa dos pastorinhos, no campo dos pastores, na primavera de 1916, identificou-se como sendo o anjo da paz. Ele diz: eu sou o anjo da paz. Lúcia, com apenas 8 anos, descreve essa aparição assim: pelo meio-dia, comemos nossa merenda e depois dela convidei as minhas companheiras para rezarem comigo o terço. Mal tínhamos começado, quando diante de nossos olhos vemos, como que suspenso no ar, sobre o arvoredo, uma figura como se fosse uma estátua de neve, que os raios do sol tornavam algo transparente. Foi essa a visão que as crianças tiveram, ficaram um pouco assustadas, e como não havia explicação possível para o fato, continuaram a rezar, procurando não perder de vista aquela estranha figura. A presença da Mãe de Deus na nossa vida, irmãos e irmãs, é sempre uma presença pacificadora. A presença feminina de Deus em nossas vidas nos dá essa presença pacificadora, como a presença libertadora de Deus em Miriam, irmã de Moisés, que dá a ela uma presença pacificadora, capaz de dançar e cantar de alegria. A presença da mulher, a presença da mãe, a presença da igreja feminino de Deus deve ser sempre uma presença pacificadora, quer dizer, uma presença serena. Isso é próprio do feminino, a serenidade, a feminilidade, e isso alegra a alma, acalma a alma. Não é à toa que vocês cantam canções de ninar, vocês que foram mães, que são mães, para acalentar os seus filhos em seu peito, porque é próprio de vocês esta serenidade, esta paz, esta presença pacificadora. E Maria nos introduz nessa paz. Maria nos introduz nesse amor de Deus e afasta de nós todos os temores, todos os ressentimentos, todas as mágoas, toda a dor, ao contemplar sua face serena e de paz. Todos os ressentimentos, ela nos acalma, mantendo-nos perto do seu peito, do seu coração, de tal maneira que nada nos assusta. Isso fica bem claro na imagem de outra Nossa Senhora, a imagem do perpétuo socorro, naquele ícone quando o menino se assusta diante dos anjos que trazem os instrumentos da sua crucificação, de tal maneira que a sandalinha do pé da criança quase vai caindo. É a serenidade desta mãe que o prende em seu peito, em seu colo, e lhe dá esta serenidade, mantendo o Filho de Deus sem temores diante da cruz.
como vai fazer ao pé da cruz também. Ela não estava ali por acaso, ela está ali no papel de mãe, ela está ali na hora do filho, ela está ali para passar a mesma ternura, a mesma serenidade, a mesma ação pacificadora. Certamente, nas quedas de Jesus, quando criança, ela corria, como Mel Gibson botou tão bem no seu filme da Paixão de Cristo. Quando a criança, o menino Jesus correndo, caía e ela corria, como vocês, mães, para levantar a criança. Doeu? Não está doendo, não. Certamente foi essa mesma presença pacificadora e serena de Maria ao pé da cruz. E mantendo-nos assim perto de Maria, nada poderá nos inquietar, nada poderá roubar a nossa paz. E não nos referimos à paz puramente exterior, mas a paz verdadeira, a paz do coração, a paz da alma, a paz da alma. Convençamos-nos, irmãos e irmãs, de que não encontraremos esta paz interior fora desses seus fundamentos. A palavra paz, então, resume tudo aquilo que torna possível essa vida serena, essa vida harmônica, e ajuda o desenvolvimento da pessoa humana. Do ponto de vista bíblico, a paz não é somente uma ordem estabelecida. A paz, como disse o profeta hoje para nós, o profeta Isaías, é um dom messiânico, que implica necessariamente não só a ausência de guerras, mas é sobretudo a justiça, a fraternidade, para que haja paz sem fim. Como disse Isaías, só será possível ao estabelecer e consolidar a justiça, o direito. Maria dá à luz o príncipe da paz, que traz a paz à humanidade desde o seu nascimento. Eis a tarefa de Maria, irmãos e irmãs, guiar-nos para Jesus, nossa paz. Eis a nossa tarefa também, nós que somos devotos da Virgem Maria. Eis a nossa tarefa ao invocá-la como mediadora da paz, guiar-nos para a paz, oferecer-lhe, apresentar-lhe o mal do mundo, unir-se a ela na aceitação do sofrimento, para que se torne oportunidade a conversão, como nos diz na mensagem de Fátima. Irmãos e irmãs, mas é preciso crer na paz, é preciso crer na paz, é preciso crer que o coração humano abriga, apesar da sua dureza, também os germes do amor vindos do coração misericordioso de Deus Pai. É preciso acreditar nisso. É preciso crer que Maria nos educa como mãe, seus filhos e filhas, a sermos construtores de uma paz, a entregar-se ao serviço dos mais necessitados, para fazer deste mundo um lugar digno, como morada de todos os filhos e filhas de Deus, lugar da fraternidade. O Papa Francisco diz que todos temos grandes ideias sobre a guerra e sobre a paz. Então ele diz: vamos evitar a guerra? Vamos evitar a guerra que podemos fazer
e vamos realizar a paz que está no nosso alcance. É um convite que o Papa Francisco nos faz. Vamos evitar a guerra que podemos fazer e vamos realizar a paz que está ao nosso alcance. Vamos ajudar na superação da violência e despertar para uma convivência mais respeitosa das nossas diferenças, uma convivência mais fraterna, não de irmãos como Caim e Abel, que se matam, mas entre filhos e filhas de Deus que se respeitam, que se amam. É Jesus quem disse: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então, ao saudar hoje esta rainha da paz, ao nos colocar nesta gruta, nessas entranhas da terra, num simbolismo tremendo de uma humanidade de Deus no meio da nossa história trágica de tanta violência, de tanta guerra. Ainda há pouco escutei: 84 mulheres foram mortas em São Paulo de janeiro a agosto, a esta semana, a outubro. É o chamado feminicídio. Tanta violência, tanta morte, como naquela guerra primeira, quando ela apareceu com uma mensagem de paz. O apelo continua o mesmo, daquela gruta da cova da ilha. Sejamos construtores da paz. Hoje, irmãos e irmãs, quando a igreja eleva a honra dos altares, o Papa Paulo VI, que levou adiante o Concílio Vaticano II, e Dom Oscar Romero, figura luminosa de pastor da América Latina, que deu sua vida pela igreja e o seu povo salvadorenho, nós temos que assumir um compromisso de paz. Para mim, eu partilho com vocês, é um dia de profunda emoção. Desde a madrugada de hoje, acompanhando a canonização de Dom Oscar Romero e de Paulo VI, eu choro. Porque Dom Oscar Romero foi assassinado quando eu era seminarista, em 1980, dia 23 de março de 1980. E nós que fomos formados nessa América Latina, passamos a ver na figura desse mártir que foi morto, misturando o seu sangue ao sangue de Cristo na Eucaristia, quando celebrava a missa, a emoção de ver hoje levantarem-se as bandeiras de El Salvador e os cartazes e as faixas saudando Dom Oscar, que dizia: se me matam, ressuscitarei, na luta do meu povo, que deu sua vida pelo seu povo, quando muitos padres, catequistas, leigos, leigas, religiosas eram arrastados para as prisões e para a morte, não só em El Salvador, mas também nesse país, no Brasil, quando se abateu sobre nós a ditadura militar, que perseguiu tantos cristãos que lutavam por direitos dos pobres, direitos humanos, nós víamos no martírio de Dom Oscar um sinal de uma igreja solidária, de um pastor que morre com seu rebanho. Inclusive, no dia do seu sepultamento, quando se reuniram 30 mil pessoas em frente à sua catedral para as suas exéquias, estouraram bombas e mataram centenas de pessoas. Forças
poderosas daquele tempo. E hoje, elevado aos altares, diríamos: e aí? Onde estão os opressores? Onde estão os ditadores? Onde estão aqueles que acreditavam na força das armas? Nem são lembrados, mas este que foi vítima é elevado aos altares para nós como modelo. Então é hoje essa figura luminosa de pastor que deu sua vida pela igreja e seu povo, homem santo como o Papa Paulo VI, homem santo, homem de fé, homem de oração, homem de completa dedicação ao Evangelho, amigo dos pobres, sobretudo dos empobrecidos da nossa América Latina. Peçamos ao Senhor, peçamos à Virgem da Paz que nos conceda a sabedoria, dom do Espírito Santo, que nos faça refletir sobre o legado dessa igreja comprometida com a libertação, refletir sobre o legado de Dom Oscar Romero e de tantos outros bispos santos, pastores do povo de Deus, na luta incessante pelos direitos dos pobres, pelos direitos humanos. Quanto desrespeito a figuras como Dom Paulo Evaristo Arnes, que recentemente foi insultado na sua memória. Quanto desrespeito a homens e mulheres que deram sua vida pela redemocratização desse país. Ele dizia: a glória de Deus, Dom Oscar Romero, é a vida dos pobres. Ele usava uma frase de Santo Irineu que dizia: Gloria Dei vivens homo, e ele traduzia e dizia: Gloria Dei vivens pauper. A glória de Deus é a vida dos pobres. Se me matam, ressuscitarei na luta do meu povo. Para concluir, já falei demais, desculpe a emoção, quero fazer minhas as palavras de José Graziano da Silva, brasileiro, que está à frente da FAO, Organismo das Nações Unidas para a Fome no Mundo. Ilustre figura na luta pelos direitos fundamentais da pessoa humana. Ele diz o seguinte: vejo o espírito do arcebispo Oscar Romero na imagem de um romeiro que caminha por terras latino-americanas, a propor o diálogo democrático no lugar da violência armada. Diálogo democrático que não está acontecendo. Diálogo democrático no lugar da violência armada. E a lutar incessantemente pelos direitos humanos. No momento em que a sociedade brasileira vê, pelo menos aqueles que são mais lúcidos nesse país, no momento em que a sociedade brasileira vê preocupantes sinais de que o debate de ideias é substituído pelo ódio, pelo rancor, pela pena de morte, por ideias é substituído pelo ódio, até mesmo pela força bruta, propõe uma reflexão sobre o legado de Dom Oscar Romero e sua cruzada por uma sociedade mais justa, mais coesa e mais pacífica. Guardemos esse apelo em nosso coração, porque El Salvador vivia uma guerra civil. E quando a Virgem apareceu, vivia-se também uma guerra, com muitas mortes, e nós não queremos de novo isso. Somos um povo que temos tudo para sermos pacificadores, e não violentos, agressores,
numa sociedade injusta, em que não se lembra dos pobres, em que defendem seus interesses e não cuidam da vida do povo. Que a Virgem Maria, a Virgem da Paz, pacifique os nossos corações e nos dê esta paz que tanto esperamos. Juntos renovemos nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, como comunidade de fé, exaltando a Maria, Mãe do Príncipe da Paz, dirijamos nossa oração a Deus, fonte de toda paz e de toda graça, dizendo: ó Senhor, escutai nossa prece. Ó Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja peregrinante na terra, para que admire e exalte em Maria aquilo que deseja e espera alcançar, rezemos. Ó Senhor, escutai a nossa prece. Para que Maria, do alto dos céus, interceda pelas nossas comunidades e nos oriente acerca da vivência da verdadeira fé, rezemos. Ó Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa paróquia que tem Maria como padroeira, para que receba